Hoje nós vamos conversar sobre esse livro, Parto Ativo, da Janet Balaskas, que eu chamo carinhosamente de o Manual da Parideira. Se você não sabe por onde começar a estudar para o seu parto normal, que você quer tanto ter, com certeza esse livro é uma boa pedida, é um bom pontapé inicial. Eu sou a Letícia, biomédica, mestre doutora em bioquímica, mãe da Laura e do Levi, estou na minha terceira gestação. Li esse livro quando eu estava grávida da minha primeira filha e com certeza fez toda a diferença durante o meu processo de trabalho de parto e eu venho compartilhar hoje um pouco o conteúdo dessa belezinha aqui. Bom, eu acho que não tem como falar de um livro, qualquer livro que seja, sem conversar um pouco sobre o autor, no caso a autora, antes de tudo, né? Na verdade, a Janet Balaskas, ela é uma mulher do Reino Unido, né? Mais precisamente da cidade de Londres, que iniciou o movimento do parto ativo. Ela viu que ela já é falecida, ela viu que estava existindo uma enxurrada de cesáreas desnecessárias, muito parecido com a nossa realidade brasileira hoje, né? E ela quis aumentar a conscientização do parto com o movimento parto ativo, mostrando para as mulheres e para os profissionais que era importante sim passar pelo processo de trabalho de parto e parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ela fala de outros profissionais no livro, inclusive um médico francês, o Michael Audent, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, Michael, eu acho que é Michael Audent, mas se você está estudando sobre parto normal, você provavelmente já se deparou com o documentário O Renascimento do Parto, que eu recomendo muitíssimo que você assista, se ainda não se deparou com ele, assista. E esse médico, né, o Michael Audent, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, francês, ele aparece nesse documentário. Ele fez assistiu o parto do quinto filho da Janet Balaskas e era um profissional que trabalhava junto com ela. Então ela foi uma pessoa que em vida ela quis muito levar esse movimento de conscientização do parto e infelizmente o movimento parto ativo chegou no Brasil em determinado momento da sua história. Então o início do livro ele conta um pouco, né, sobre como a história da fundação do movimento parto ativo, a chegada do parto ativo no Brasil. E é muito interessante a gente saber, né, que essas pessoas estão trabalhando ativamente para que a gente tenha um parto respeitoso, normal, natural, do jeito que deve ser. Depois disso, depois desse relato inicial, né, tem o prefácio para o prólogo, ele fala o que eu acho que é, assim, o mais importante. Ele fala da fisiologia hormonal do parto. Conhecer a fisiologia do parto e as fases do trabalho de parto é o básico de uma pessoa que quer ter um parto normal conhecer. E esse livro, ele é muito interessante, porque ele explica muito bem. E assim, não se preocupa se você não é profissional da saúde, não tem familiaridade com termos técnicos, não vai ser difícil, porque isso não é um livro para médico, é um livro para pessoas que querem parir. E ela fala muito bem, assim, explica da fisiologia hormonal do parto, das fases. Você vai sair do capítulo querendo parir. Você vai falar, não quero outra coisa na minha vida, eu quero parir, eu quero ter uma contração agora, eu quero parir. Calma, né? Mas assim, vai dar uma vontade de viver ativamente esse processo. Depois dessa parte de fisiologia do parto normal, vai falar do corpo da gravidez, ela vai falar de exercícios físicos, né? Principalmente voltados para exercícios de yoga, aqueles alongamentos. Tem fotos no livro mostrando como fazer esses exercícios para ajudar o bebê a encaixar. Eu não fiz os exercícios do livro, mas eu achei interessante sim ter essa opção e conhecer esse tipo de visão, né, de exercício. Ela fala de respiração, ela fala de massagens que você pode receber para te ajudar no seu processo, né, de trabalho de parto e parto, muito legal. Também a dica é você ler isso aqui, se seu acompanhante do dia do seu parto não quiser ler esse livro com você, não puder, não se interessar, mas é interessante você conversar com essa pessoa, ensinar ela a fazer essas massagens, né? Por exemplo, no meu primeiro parto, meu marido não leu esse livro, mas eu ensinei ele as fases do trabalho de parto, ele sabia tudo que tinha no meu plano de parto e ele sabia fazer as massagens que eu aprendi, tanto aqui quanto em outras fontes. Isso foi crucial pro meu parto, né? Feliz do jeito que foi.
Aí ela também fala, né, detalhadamente sobre o processo de trabalho de parto e parto, fala de parto na água, fala posições de trabalho de parto, isso é importantíssimo, né? Posições de trabalho de parto, pra gente tirar essa ideia da cabeça daquela mulher deitada na maca, gritando, sofrendo, suando, o parceiro do lado que só não tá gritando, mas também tá sofrendo, mas também tá suando. Tirar isso, pensar em outras posições pro seu trabalho de parto e parto. Fala do parto na água, que tem muito se falado hoje em dia, né? Depois do parto, fala da questão da dequitação de placenta, né? Dequitação de placenta não, porque isso ainda é parto, né? Mas depois do parto, fala da golden hour, da importância da amamentação, de cortar, né, clampeamento do cordão umbilical na hora certa ou tardiamente, depois que ele parar de pulsar. Todos esses pontos são explicados, muito bem explicados, com referências muito boas naquilo que ela tá citando ali. Ela fala um pouco de exercícios para você fazer no pós-parto. Isso aqui eu simplesmente não fiz mesmo, mas óbvio, eu li. Fala bastante de parto domiciliar. Ela levanta a bandeira mesmo do parto domiciliar. Então, se é uma dúvida que você tem, se é o seu perfil ou não, se você quer, se acha que é pra você, se acha que é o perfil da sua família, ela vai falar bastante de parto domiciliar também nesse livro. E, por fim, uma das partes que eu mais gosto é a parte de relato de parto. Eu sei que tem gente que aconselha que as gestantes não leiam trabalho de parto. Eu sou completamente contra isso. Eu acho que você tem que assistir bastante vídeos, sim, de relato de parto, mas de relatos de partos felizes, né? E não necessariamente trabalhos de partos e partos felizes terminam em partos naturais. Aqui nesse livro, por exemplo, nós temos relatos de trabalhos de partos e partos que a mulher, no final, se sentia plena, feliz, realizada e finalizaram numa cesárea. Mas foi uma cesárea necessária, uma cesárea respeitosa e a mulher estava preparada para viver aquilo na sua integridade, sendo que o seu parto terminaria num parto vaginal ou numa cirurgia cesariana. E é muito interessante. Eu sou apaixonada por relatos de parto. Aqui no meu canal já tem um relato do meu primeiro e do meu segundo. Óbvio que quando a minha terceira filha nascer, meu terceiro filho, minha segunda filha nascer, eu vou gravar o relato de parto, vou contar tintim por tintim do que ia acontecer. E eu acho assim que um relato de parto bem gravado só te coloca pra cima. Muitas doulas e profissionais de saúde que trabalham diretamente com o parto recomendam a leitura desse parto para as mulheres, né, que querem passar para o seu parto normal, estão se preparando para isso. Eu super recomendo, tanto como uma mãe que leu e já teve 2 partos normais, como uma profissional de saúde que estuda muito sobre esse assunto. Como eu já venho dizendo aqui no canal, eu tô preparando um curso completíssimo sobre parto normal. Mas se você quer um livro, se você gosta de ler de livro e quer, né, um pontapé inicial para você se dedicar e conhecer um pouco mais sobre o que vai acontecer no seu corpo durante o trabalho de parto e parto, com certeza o Parto Ativo é a pedida. Eu vou deixar o link na descrição do livro para quem tiver interesse em adquirir. Então é isso, um beijo e até a próxima dica.